pastor pediu para mim, Zélia, você pode me dar uma palavra? Eu confesso que eu tremi na base. Mas eu nunca falo não para o Senhor, porque tudo que Ele me pede, eu procuro fazer da melhor maneira, da minha capacidade. Então, hoje, Deus é tão bom, que me mandou muitas mensagens de amor, mensagens de confiança. Tem uma irmã querida que ela falou, Deus não vai te mandar para a guerra se Ele não te dá armas. E eu creio, porque eu creio no nosso Deus. Eu creio na sua palavra. Deus e a sua palavra é um. E Ele não muda. Amém? Então, eu falei, Deus, mas o que eu vou falar? E eu tenho uma funcionária minha que é sapatinho de fogo. E ela escutou o apóstolo falando no telefone comigo. E ela falou, você vai dar a palavra? O esposo dela é pastor também. E ela é missionária. Porque nessas igrejas, né, o marido é pastor, a mulher às vezes não é. E ela falou assim, eu gosto muito de uma palavra que é uma lição de vida. É a vida de... Podem sentar, irmãos. É a vida de Mefibosete. Aí eu falei, puxa vida, eu nunca escutei uma pregação com esse nome. Até o nome já é complicado e difícil, né? Mefibosete. É uma lição de vida. E eu comecei a ler aquela palavra e eu falei, meu Deus, é uma lição de vida. E eu quero falar dessa tua palavra. E Deus foi me dando a palavra. Foi me dando a mensagem. Vamos abrir lá em 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. A Bíblia é nosso manual. Quando a gente compra uma geladeira, uma televisão, a gente compra, não vem um manual? Esse é o manual do Criador. Se a gente ler, estudar, meditar na sua palavra, nós vamos ter uma vida em abundância, porque aqui tem muitos ensinamentos. E fala assim, a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Amém? E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, tu és Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele a beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou, e disse Davi, Mefibosete? E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu, de contínuo, comerás pão da minha mesa. Então inclinou-se e disse, quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão
a minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a teu servo, assim fará a teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava mais Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Não sei se muitos aqui já conhecem essa história. Já ouviram falar de Mefibosete? Pelo que eu estou vendo, muito poucos. Mas então eu quero contar um pouquinho da história para vocês. Davi e Jonatas eram muito amigos. E eles fizeram uma aliança, porque esses homens eram homens de guerra. Esses homens, eles viviam na guerra. Então Davi falou para Jonatas: se eu morrer na guerra, você cuida da minha família. E a mesma coisa Jonatas. E eles fizeram essa aliança. Se algum deles ficassem, um ia cuidar da família do outro. E aí passou tempo, passou muito tempo. Passou tempo porque quando a gente vê a história, a gente vê que Mefibosete já tinha até um filhinho. Quando aconteceu isso com Mefibosete, ele tinha 4 aninhos. Aconteceu a guerra, o inimigo entrou, invadiu e matou os seus tios, matou o pai e os tios, mataram os filhos de Saul. E Saul, vendo que ele não ia ficar vivo, ele mesmo se tirou a vida. Quando aquela ama que cuidava daquela criança, porque ela devia de ter muito amor por aquela criança. Quando ela viu que a guerra, que os inimigos iam invadir, ia matar todos, porque eles matavam todos, ela fugiu com o menino. E na hora que ela foi pegar aquela criança, ela estava saindo muito rápido, ela deixou a criança cair. E a criança quebrou os 2 pés. Naquele tempo não tinha como hoje ortopedista, né, que especialista da perna, do joelho, da coluna, né? Eles curavam como podia. E a maioria ficavam aleijados, porque aquele osso cicatrizava no lugar que não era para ser. E aquele menino passou aquele tempo todo desse jeito. E outra coisa, essa ama fugiu com ele, por quê? Porque se descobrissem ele, ela não sabia do acordo que tinha com o rei, iam mandar matar. Por que ia mandar matar? Porque ele era um futuro rei, ele era filho, neto de Saul, um príncipe. Então ia morrer também. E com medo disso, essa mulher se refugiou nessa cidade. Deus tocou, depois de muito tempo, o coração de Davi, para que ele se lembrasse que ainda porventura tivesse algum da casa de Saul que ele pudesse ajudar, que ele pudesse ajudar com amor, como ele tinha prometido para Jonatas, porque eles fizeram uma aliança. Uma aliança, irmãos, não se desfaz. Um contrato você pode pegar e rasgar. Mas a aliança nós não podemos desfazer, porque a aliança não tem começo e nem tem fim. E nosso Deus é um Deus de aliança. É um Deus que faz aliança conosco. Então havia um servo aí, né, no 2 que fala, lá do Ziba, né? E havia esse servo. E ele falou: eu conheço sim, tem um rapaz que mora lá, num lugar muito distante. É Lodebar que mora esse rapaz. Mas olha como ele fala para o rei, no 2 aí, né? E disse o rei, e ainda ele falou assim: então, disse Ziba ao rei, ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então, o que ele quis dizer com isso? Para que, rei, que o senhor vai se preocupar com esse menino que está longe agora, está lá em Lodebar, ainda aleijado dos 2 pés, não serve nem para guerra. Olha a maldade, a malícia, né? Não foi nem maldade, a malícia que ele falou. Por quê? Porque ele estava com os bens de Saul. Então, ele falou desse jeito, né?
Ah, mas aí Deus, quando é Deus e Ele não esquece seus filhos. E Ele falou, não, vá buscar esse filho de Jonatas. Quando, então, nós vemos ele falando, né, um caráter desleal, ambicioso, porque ele ia perder, né, aquela mordomia dele. Ele tinha 15 filhos e 20 servos que ia servir, Mefibosete. Então, ele fala das condições miseráveis, com preconceito de Mefibosete. Ele fala como se Davi o desprezaria se soubesse que ele era aleijado de ambos os pés. Esse homem mostra, né, um caráter mau, fala com maledicência, e isso Deus não se agrada. Então, quando a gente começa a olhar para as palavras de Deus, para as coisas de Deus, e os ensinamentos de Deus, e as histórias que Ele deixou, nós temos que falar para Deus, Deus, eu não quero ser igual. Eu quero, nós somos carne. E muitas vezes nós temos. Se eu falar para vocês que eu não peco, eu estou me fazendo a palavra mentirosa. Mas tudo que eu leio na palavra, eu falo, Senhor, Deus, me limpa disso, da maledicência, de falar mal dos outros, de trazer coisas, contendas. Eu peço para Deus, e nós temos que pedir, amém? E Deus, Ele é Deus fiel, e Ele defende os órfãos e os necessitados. Ele não esquece. A palavra de Deus fala que Deus não esquece dos órfãos, que Ele abençoa os órfãos, as viúvas. Mefibosete era um menino que nasceu para ser rei, mas foi assaltado pela tragédia e perdeu tudo. Quantas vezes a gente não escuta noticiário aí de uma pessoa que tinha tudo e de repente ficou sem nada? E ele foi assaltado, a guerra chegou, os inimigos chegou, tomou a casa dele e ele perdeu tudo. Perdeu a realeza, porque ele era para ser um príncipe. Perdeu a família. Perdeu até a capacidade de andar. E isso acontece em um dia só. Não é verdade? A palavra de Deus fala e ensina tantas coisas que nós temos que aprender. Eu lembro daquela passagem daquele homem que tinha muito dinheiro, era rico. E ele já tinha muita coisa no celeiro dele. Ele já tinha um celeiro cheio. A safra foi boa e ele falou, o que eu vou fazer agora? Vou construir outro galpão para me guardar mais. Isso daí o que é? Que sentimento é esse? De ambição, avareza. Ele podia falar assim, não, eu vou pegar esse que já é da safra passada e vou distribuir. Mas ele falou, não, eu vou construir outro. E o que aconteceu? Estava olhando ali os anjos, falou, mal sabe que hoje ele vai ser recolhido. Então, nós temos que aprender a repartir. Nós temos que aprender a ler a palavra de Deus e pôr em prática. Nós somos imperfeitos, somos sim. Nós temos muita imperfeição, mas na palavra nos limpa. Nós temos que ter uma comunhão com Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus. Quantas vezes nós ficamos 2 horas assistindo um filme? Eu vejo isso até na minha casa. Aí acaba aquele filme, começa outro, mais 2 horas, fica 4 horas ali. E esse negócio agora de WhatsApp é bom, porque a gente pode mandar recadinho rápido. É coisas que é boa para ajudar a gente. Mas tem pessoas que não faz nada, deixa o arroz queimar, o feijão queimar, o marido chega, está tudo queimado. O que aconteceu? O WhatsApp. Não é? Então, nós temos que se policiar, nós temos que dosar a nossa vida. Agora, esse negócio aí, que eu até briguei com o meu netinho, porque eu tenho um netinho, meu Deus do céu, é uma bênção. O menino é super inteligente, ele fuça nesse... Ele não pode ver o meu celular, porque o meu celular, eu ganhei um celular de presente, porque eu tinha um assim que não fazia nada. Ganhei um que faz tudo, e ele não pode ver meu celular. Aí entrou esse negócio aí de... Como que chama esse joguinho que entrou agora, que está todo mundo batendo no carro aí? Pokémon. Eu já caí em cima dele. Você já instalou esse negócio? Não, vó, não fui eu que instalei. O negócio está sendo instalado sozinho. Será? Não sei. Ainda vou averiguar esse negócio aí. E vocês veem, olha, o diabo, gente, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Ele está fazendo tudo para tirar a gente da presença de Deus.
Diz que tem, agora tem que andar com o negócio ligado. A gente vê na rua lá, todo mundo lá com o negócio ligado, carro ligado, batendo no carro, outro sendo assaltado. Olha que coisa, ou o que nós estamos vivendo. Nós temos que viver mais a palavra de Deus, inculcar na cabeça das crianças, andando, falando, comendo, falando para eles que Deus é bom. Amém? Então, vamos voltar lá para o Mefibosete, né? Ele perdeu a realeza, perdeu a família, perdeu até a capacidade de andar. E isso aconteceu em um dia. O medo e a pobreza passou a ser o quê? Seu companheiro. Lá no 4, aí na palavra fala. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar. Eu fui saber o que era Lodebar. No Velho Testamento, ele ficava perto de Gileade, ficava ao norte da antiga Israel. Lodebar era um lugar usado por pessoas que não queriam que a sua história fosse conhecida. Ele não tinha prazer de falar, eu sou um príncipe. O meu avô era o rei, ele se escondia. Lodebar era um lugar árido, era um lugar muito distante, era no norte. Ali, as pessoas que estavam ali, eram pessoas que estavam se escondendo. Ninguém queria falar acerca da sua história. E Mefibosete também não queria contar para ninguém da vida dele. Era um lugar dominado pelo medo. Medo de ser descoberto, como eu contei para vocês. Se o rei soubesse, se fosse um rei contrário, ia lá para matar. Porque eles podiam fazer o quê? Eles podiam querer pegar o reinado, né, armar lá alguma confusão, armar alguma coisa para poder tomar. Então, eles matavam. Então, era um lugar dominado pelo medo. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Sua ama fugiu para este lugar, escondendo o menino, para que ele também não morresse. Deus tinha um propósito na vida de Mefibosete. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Vocês creem nisso? Deus tem um propósito. Deus não quer que nós vivamos nessa cidade Lodebar. Deus não esqueceu de nós. Deus não esquece dos seus filhos. Deus tem um propósito em cada vida aqui nesta manhã. E nós temos que aprender a viver o propósito de Deus. Deus fala ainda que a mãe pode abandonar o seu filho. Não fala? Mas ele não abandona. Está escrito isso aqui na palavra de Deus. Uma mãe pode esquecer do seu filho, até aquela que amamenta. Mas Deus não esquece dos seus filhos. Deus é Deus e Deus é bom. No Salmo 121 fala que Deus ele não dorme e nem cochila. E que a mão dele está estendida para nós. Deus não está dormindo se você está com problema. Se você tem levado o seu problema na presença de Deus e ele ainda não respondeu, espera, porque a resposta vem. Amém? A resposta vem. Muitas vezes você ora e fala, Senhor, eu oro, mas isso não acontece. Espera, porque no tempo certo, no kairós de Deus, a palavra vem. Deus pode usar um louvor, pode usar até um ímpio para falar com você, mas espera, com fé, porque a palavra vem. A palavra fala, buscai e me achareis, se me buscarem de todo o coração. Mãos limpas e coração limpos, é o que eu falei. Muitas vezes a gente lê aqui a vida de Ziba. O que era Ziba? Era um homem que queria fazer uma contenda, era um homem que queria falar alguma coisa para o rei Davi, para que ele não trouxesse aquele menino. Já era um moço, porque já era pai, né? Ele foi embora com 4 anos, mas eu creio que ele já tinha uns 20 e pouco quando ele voltou. Então, Deus tinha um propósito para Mefibosete, e Ele tem um propósito para cada um de nós. Deus te fala hoje, Lodebar não é o teu lugar. Se você está em Lodebar, Lodebar não é o teu lugar. Saia desse lugar, porque ele não é teu. Ele é um lugar árido. Ele é um lugar longe. Ele é um lugar sem recurso. Não é isso que teu Deus, o teu Pai quer para cada um de vocês.
não é o que Deus quer para a minha vida. Saia dessa cidade. Você não está esquecido, você não está abandonado. O rei falou, filho, ele é meu filho, ele vai comer na minha mesa. E Deus te fala hoje, filho meu, eu quero que você coma na minha mesa. Na minha mesa que o Senhor quer que cada um de nós vamos comer. Nós somos filhos do rei. Nós temos que se posicionar como filhos do rei. Nós não temos que ficar escondido numa cidade, Lodebar, escondido com medo. Não, nós somos filhos do rei. E nós temos que tomar posse dessa palavra. Nós temos que tomar posse desta palavra. Isso aqui é o nosso manual. É o ensinamento que Deus dá para cada um de nós. Nós temos que ler e pôr em prática, amém? Deus, irmãos, Ele não desampara. Ele vai fazer alguém lembrar de algo que você precisa e está esperando. Como Ele fez o rei Davi lembrar da aliança que tinha feito. Muitas vezes a gente pensa que Deus está dormindo, está cochilando, mas Ele não está. Ele está esperando o momento certo para te entregar a bênção. Amém? Ele quer te dar uma bênção, amém? Toma posse dessa bênção. Não permita ser dominado pelo medo. Muitas vezes nós não recebemos as bênçãos por falta de medo. Por medo. Mefibosete se achava um cão, como ele fala lá no 8. Olha como que ele se sentia. Esse coitado desse menino, né? Não pode falar coitado, né? Porque ninguém é coitado, ele é filho de Deus, amém? E ele fala assim, então se inclinou e disse, quem é teu servo para que tu olhe, para que tu teres olhado para um cão, tal como eu, um cão morto, tal como eu. Olha como ele se sentia, além de ser um cão, ainda morto, que aí que não precisava para nada mesmo, né? Um cão e morto. Então, assim que ele se achava. Quem sou eu para que o Senhor se compadeça de mim? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim? Quem sou eu? Ele não se achava mais nada. Então, aqui vimos que a autoestima de um homem que não tinha mais esperança se achava assim como um cão morto. E nós não podemos perder a nossa esperança. Nós não podemos perder a nossa fé. Nós não podemos, porque a palavra fala, e é uma palavra que eu gosto de repetir, quarta-feira na minha célula, é duas coisas que eu repito muito. Agora, não vou falar que esqueci, né? Eu repito muito. Não vou lembrar. Oh, meu Deus, aquele que fala assim, ó, adeus, pera lá. Não, eu vou lembrar. Deixa eu voltar aqui que eu lembro, quer ver? Então, aqui, né, Mefibosete, quem sou eu para que o Senhor se compadeça, um cão morto? Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. É uma coisa que toda quarta-feira, tem gente da minha célula aqui, é verdade ou é mentira? Toda quarta-feira eu falo, porque tem pessoas que têm medo do diabo. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer, nós temos que pisar na cabeça dele. Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Amém? É uma coisa que eu gosto de falar, porque muitas vezes a gente tem medo, e o medo não vem de Deus. Então aqui nós vemos a autoestima de um homem que não tinha mais esperança, mas nós temos esperança porque nós temos um Deus, amém? As dúvidas e o medo nos afastam de Deus. Perdemos muito tempo sem desfrutar a presença de Deus, do amor de Deus, das promessas de Deus, porque nós não buscamos como nós temos que buscar, e nós perdemos. Porque, como eu falei, nós temos que ter um dia, no dia todo, pelo menos meia hora, para ler a palavra de Deus e para fazer uma oração. E se a gente não faz de manhã, quando chega à noite também está cansado, vai dormir, também não faz. E aí vai passando o tempo, e a gente não tem uma intimidade com Deus. A gente não sabe aquilo que Deus tem para nós. Nós não ficamos sabendo aquilo que Deus espera de nós.
nós temos que ter palavra e oração. Amém? As dúvidas e o medo nos afastam de Deus. E nós perdemos todas essas bênçãos. Vamos ver lá em Josué 1. Josué. É um livro que eu gosto muito também. É um livro que fala tanta coisa boa. Eu vou ler alguns capítulos, vou ler do 6 aqui, ó. Vocês sabiam que tem na Bíblia, não temas, não temais, 366 vezes? Um dia, uma para cada dia do ano? Eu tentei contar, mas não cheguei nos 300 e pouco. Mas depois eu fui ver. Teve pessoas que comprovou. Não temas, não temais, tem 366, até para o ano bissexto. Então, aqui no Josué 1:6, fala assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzirás para onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Viu aqui que lindo? Que esse livro não venha apartar da nossa boca. Sabe um salmo que eu gosto muito de ler? E eu sei que ele é muito comprido, é 119, mas cada dia eu leio um pedacinho e medito naquele salmo. 119, Senhor, eu guardo a tua palavra no meu coração, para que eu não me desvie, para que meus pés não se desviem. Lê cada dia um pedacinho num salmo, medita nesse salmo. E ele fala aqui, né, para Josué, não temas, a promessa fundamental que Deus fez a Josué, serei contigo e não te deixarei. E hoje ele está falando, eu sou contigo e não te deixarei. Você crê? Você crê que o nosso Deus está falando isso para você hoje? Eu sou contigo e não te abandonarei, porque nosso Deus não abandona. E também o compromisso que ele assume com todos os crentes na luta pela fé. Aí no 8, não te aparta da tua boca o livro desta lei. Irmão, nós perdemos muito tempo, como eu falei, sem desfrutar da presença de Deus, porque nós não buscamos como teríamos que buscar. Muitas vezes nós colocamos tudo em primeiro lugar. Mas primeiro lugar, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus é o primeiro mandamento. E muitas vezes nós deixamos ele lá para o fim. Nós não amamos a Deus, não fazemos as coisas de Deus, porque aquele que ama vai conhecer. Em Oséias fala, conheça e prosseguir em conhecê-lo. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para a gente poder viver. Como eu vou conhecer alguém, viver com alguém se eu não conheço? Eu tenho que ir só lendo a palavra, só buscando a Deus é que nós vamos conhecer. Amém? Jesus, eu costumo falar isso na célula fiel, ele tinha todos os frutos do Espírito. Todos. E nós também temos que buscar os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Lê Gálatas 5 e busca os frutos. Jesus tinha todos. Nós também temos que ter, amém? Então, como eu falei, nós perdemos muito tempo sem desfrutar. Não buscamos como teríamos que buscar. As dúvidas, o medo, a incredulidade nos afasta de Deus. A falta de fé nos afasta da presença de Deus. A palavra fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra fala, não sou eu que estou falando. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que pedir a Deus, Senhor, eu quero fé. Eu quero fé para restaurar meu casamento. Eu quero fé para minha saúde.
Eu quero fé para ver os meus filhos aqui na casa do Senhor. Irmãos, eu orei 20 anos para o meu filho estar aqui agora. 20 anos eu esperei. E hoje eu vejo a promessa se cumprir. Ele e a casa dele servem ao Senhor. Eu esperei 20 anos para a gente pensar, falar assim, é muito tempo, né? Mas foi o tempo do Senhor. O tempo para que Deus restaura. O tempo para que Deus prepara para poder estar na sua casa. Eu esperei 20 anos. E eu sempre orava a Deus, Senhor, que meus olhos não se fechem, sem eu ver a bênção do meu filho estar nos seus pés. E eu fico até boba, porque ele está fazendo até o profético. Mãe, eu quero trabalhar nessa hora de libertação. Amém, glória a Deus. Que Deus te capacite, filho. E é uma área que ele gosta. E é uma área que ele lê muito. Agora está lendo, nunca leu, agora está lendo. E Deus prepara o momento certo, né? Então, irmãos, nós temos que buscar a Deus como Ele merece. As dúvidas, o medo, a incredulidade nos afasta de Deus. A falta de fé nos afasta da sua presença. Ah, se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda. Olha quanta proeza a gente faria. Mas vamos pedir a Deus nessa manhã, que Ele derrame fé nos nossos corações e esperança. O teu sonho não morreu. Quem fala para você que o teu sonho morreu é Satanás. Mas Deus fala, o teu sonho não morreu. O teu sonho não morreu. No ministério de Jesus, a gente vê que Jesus curou tantas pessoas, Ele libertou, Ele pregou, Ele ficou 3 anos aqui. E foi bênção, porque todo mundo queria estar com Jesus. Já pensou? Jesus aqui, que bom, a gente está ali, né? Aos pés dele, ouvindo tanta coisa linda. E Ele deixou ensinamento para nós. O ser humano, sem Deus, ele está em Lodebar. Irmãos, eu choro. Quando eu estralo meu dedo assim, tem uma pessoa morrendo sem conhecer Jesus. Eu estou aqui hoje porque vocês pensam que eu tenho alguma capacidade para estar aqui? Não. Eu estou aqui por amor a Jesus. Porque se eu levar essa palavra, eu sei que aquela pessoa vai sair de Lodebar. Se eu pregar essa palavra, eu sei que essa pessoa vai ser salva como eu fui. Eu fui. Eu sempre fui uma moça boa, uma menina boa, uma mulher boa. Fazia tudo bom do mundo, né? Não prejudicava ninguém, fazia. Mas fez muita diferença esses 30 anos na casa do Senhor na minha vida. Fez muita diferença. Eu servi esse Deus. E eu não quero só para mim, eu quero que outras pessoas também seja feliz como eu sou. Porque eu tenho um Deus que tudo posso, naquele que me fortalece. Posso passar bem, posso passar mal. Porque Ele me sustenta. Faz 12 anos que eu ando sem cartilagem. E os médicos falam assim, não sei como a senhora está andando. Eu falo, já é um milagre de Deus, porque eu estou andando. E eu fico de pé o tempo que precisar e trabalho quanto for preciso. Já é um milagre de Deus na minha vida. Já é um milagre. Há 12 anos. Se Ele quiser me dar cartilagem nova, um joelho de ouro, eu sei que Ele pode. Mas se Ele quer que eu fique assim, eu também vou ficar, porque eu posso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu creio naquilo que eu falo. E a gente vê, né, o ministério de Jesus, como Ele pregou. E eu sempre, agora que eu estou ficando um pouquinho mais preguiçosa, mas não posso abaixar as armas. Eu tenho uma aliança com Deus, que eu ganho 7 vidas para Deus, para Jesus, no ano. E todo ano, desde a minha conversão, eu venho ganhando essas 7 vidas. Essas 7 vidas. Chegou lá em casa para trabalhar, já convido para aceitar Jesus. Eu vejo uma pessoa, vem me visitar, não tem Jesus, eu já vou pregar Jesus. Porque Ele é bom e a vida com Ele, a pessoa vive bem. Eu vejo a diferença. Eu tinha uma vida boa. Eu tinha meus filhos, tinha meu esposo. Eu tinha a minha casinha, eu tinha minhas coisas. Mas com Jesus a coisa melhorou muito. Porque hoje a gente tem essa força que o mundo não dá.
Nós temos uma força interior que a gente pode suportar as desavenças que vêm. E o mundo não pode, porque eles não conhecem Jesus. Então vamos evangelizar, vamos pregar. Em tempo e fora de tempo, fala lá em Romanos. Se você não pregar, como eles vão saber? E se eles não saberem, como eles vão viver? Então depende de nós. Amém? Fale de Jesus para as pessoas. Traga as pessoas para a casa de Deus. Aí você fala assim, para que quer? Uma igreja grande, cheio de gente. Por quê? Eu gosto de uma igrejinha pequenininha, como era a nossa lá no centro. Quem é daquele tempo sabe. Que tinha 250 pessoas, acabava o culto, eu fazia um chazinho com a bolacha, com as irmãs, Cida Leite, né? Que está aqui, que eu me lembro dela. E a gente ia fazer o chazinho, e ali a gente tinha ali o nosso momentinho junto. Mas é egoísmo da minha parte, querer aquilo só. O reino tem que se expandir. O reino tem que ser pregado. O reino tem que ser vivido. E se Jesus fez, e Ele delegou para nós isso daqui. Eu fiz, agora vocês vão ir de pregar o evangelho a toda criatura. Até os confins da terra. O ser humano sem Deus, irmãos, eles estão em Lodebar, estão perdidos. A verdadeira água é Cristo. Sem esta água, o mundo nos força a nos sentir em Lodebar. Quantas pessoas nós conhecemos que está aí pelo mundo desse jeito? Fora da presença de Deus. Está nessa cidade árida, esquecida. Mas Jesus é a água da vida. E sem essa água nós morreremos. Eu não posso mais ficar sem esta água. Essa água traz vida. Essa água é vida. Desfrute das coisas do reino. Nós perdemos muito tempo. Este ano é o ano do jubileu. Até estava conversando com a Nancy sobre o ano do jubileu. E ela falou para mim, Zélia, muito de nós não vamos estar aqui no próximo. É verdade? Mas os nossos netos e os nossos filhos vão estar. Então nós temos que pregar isso que nós estamos vivendo hoje para eles. Nós temos que contar para eles, olha, eu estou vivendo o jubileu. Contar para eles a história do jubileu. Porque eles vão estar aqui daqui 50 anos. Mas muitos não vão estar. E eu até comprei um livrinho que vende aqui na livraria, que fala do jubileu, né? Os 50 dias de oração. Não precisa nem comprar o livro. Ora com propósito, 50 dias para aquilo que você quer. É o ano que Deus vai derramar na vida de cada um de nós. Aquilo que você precisa, aquilo que você está esperando, aquilo que você sonha, pede para Deus. Pede para Deus, que no tempo oportuno Ele vai te dar. Vamos deixar esse legado ensinado a eles, para os nossos filhos, né? Vamos deixar esse legado para eles. Ensina eles a ter mãos limpas e coração puro. Que eles tenham fé para agradar o coração de Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ter fé, porque sem fé desagrada a Deus. Deus restituiu a Mefibosete tudo que pertencia à sua família. E hoje Deus fala que vai restituir a cada um de nós a bênção que você espera. Se você está esperando uma bênção, dê glória a Deus. Hoje Deus fala que vai restituir essas bênçãos. Pode ser na saúde, no casamento, no emprego, a volta de um filho para a casa do Senhor. Uma pessoa que nós amamos para a casa do Senhor, para que Ele esteja junto conosco. Ou até aquilo que você já nem mais espera. Aquele sonho que já morreu. Mas Deus está falando hoje que Ele não se esqueceu do teu sonho. Deus fala, crê em mim, na minha palavra. Porque Deus e a sua palavra é um. Duvidar é falta de fé. Desfrute da intimidade do Rei.
Deus não quer ver seus filhos em Lodebar. Ele quer que nós se sentamos à sua mesa. E Deus está convidando hoje, senta à minha mesa. Tome posse, irmãos, dessa palavra. Venha se assentar à mesa do Pai. O alimento é a sua palavra, é a sua presença, é a intimidade todos os dias. Não vamos deixar que outras coisas do mundo nos afastem de ter essa intimidade com Deus. Arranque Lodebar do seu coração e da sua vida. Já não temos mais nada com esse lugar. Não vamos permitir que a dúvida, a falta de fé, a frustração, o medo nos leve de volta a essa cidade. Essa cidade nunca mais, amém? Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Este lugar não pertence mais. E em Filipenses 13, 14, Paulo fala que ele prossegue pelo alvo. É para isso que nós temos que prosseguir, é para um alvo. Nós temos um alvo, e o nosso alvo qual é? Mais alto. Jesus é nosso alvo. É para esse que nós temos que correr. A nossa eternidade nós vamos passar com Ele. Esta era a motivação de Paulo. E essa tem que ser a nossa motivação. Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei dormir num colchão no chão e sei dormir numa cama macia. Eu sei comer um pedaço de pão duro e sei comer um lanche bem gostoso. Então é assim. Não vamos falar de evangelho cor-de-rosa. Aceitei Jesus, tudo vai ser maravilhoso. Não. Não vai ser maravilhoso. Mas nós vamos ter força para enfrentar o dia mau. Nós vamos chegar a hora que falar, Lodebar na minha vida, não mais. Não quero mais. Não aceito mais isso na minha vida. Eu quero sentar na mesa do Pai. Amém? Jesus já pagou, irmãos, um alto preço. Ele sofreu em nosso lugar para que nós tenhamos acesso ao seu trono. Para que hoje nós podemos falar, eu quero comer na mesa do Pai. Quantos querem comer aqui na mesa do Pai? Então é para lá que nós vamos comer na mesa do Pai. Quero fazer uma oração pela palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra. Pai, que nós possamos colocar no nosso coração, Pai, a tua palavra. Que nós possamos meditar, Senhor, na tua palavra. Que nós possamos, Deus, ter comunhão contigo, Senhor. Que nós possamos, Pai, viver na tua presença. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Coloca amor, Senhor, no nosso coração, Pai, pela tua palavra santa, poderosa, maravilhosa, que tem trazido vida para as nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, agradecer, Senhor, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Pai, que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, meditar, orar, pregar a tua palavra como fala. Que nós possamos dar frutos, ó Pai, porque o Senhor conhece as árvores pelos frutos. E nós possamos, Pai, dar bons frutos. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos. Eu te peço, abençoa, Senhor, cada família aqui representada, meu Pai. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, os nossos netos. Que eles venham, Senhor, para a tua casa. Que nós possamos ser luz, Senhor, para a nossa família primeiro, para depois trazer os outros, meu Deus. Tem muitos pais aqui, Senhor, muitas pessoas, Pai, que está pedindo nesse momento, eu quero meu filho na tua casa. Como eu orei 20 anos, Pai, mas o Senhor atendeu a minha prece. Muitos, Pai, querem estar com seus familiares aqui, Senhor. E eu te peço, Pai, toca, Senhor, em cada coração. Para que nós possamos, ó Deus, trazer, Senhor, aqueles que amamos para dentro da tua casa. Que nós possamos, ó Deus, viver, Senhor, a tua palavra. Porque ela é vida. E que nós possamos também, Senhor, levar esta palavra àqueles que estão nessa cidade, Senhor, deserta de Lodebar. Essas pessoas, Pai, que estão aí pela rua, Senhor, que eu sei que da tua casa tem muitas pessoas, ó Deus,
que olha para eles, Pai, que está levando comida, está levando cobertor nesse frio, Pai. Mas que eles possam levar, Senhor, a Tua palavra, e essa palavra, Senhor, possa aquecer, Senhor, cada coração. Que essa palavra, Senhor, possa fazer, Senhor, diferença em cada vida, Pai. Não só um prato de sopa, mas a Tua palavra que vai fazer diferença, meu Deus. Abençoa, Senhor, esses ministérios, Senhor, que tem levado, esses evangelistas que tem pregado, meu Pai. Oh, Senhor, capacita eles cada dia mais. Eu sei que para cada um o Senhor deu um dom, para cada um tem um chamado. Todos aqui têm chamado. Todos têm chamado. E eu te peço nesta manhã, Senhor, capacita, Senhor, capacita. Capacita teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Santo, santo, santo.